Salve, salve galerinha do OrfoCast na área. Chegamos aqui neste dia incrível aqui. Aqui neste mundinho fechado, ela é incrível. De seu vestidinho preto. Muito bem pensado. Ó. Cara, muito sagaz. Uma garota Muito. nacional, Muito vestidinho sagaz. preto, aí já era. Belo improviso. Muito bem, Rodolfo. O que a gente recebe hoje aqui no OrfoCast? Adolfo, nós recebemos aqui a Eliandra Caon. Eliandra Caon. Eu sou poderia eu. falar quem é Eliandra, mas o nosso programa é curto. Aí ia tomar muito nosso porque, tempo, não ia dar nossa tempo. senhora. Então vamos fazer Você assim. tem que me ouvir um pouquinho aqui, né? Vamos deixar ela se apresentar. Então, muito bem. Então essa sou eu, sou Eliandra. Gosto de me apresentar às vezes falando, né, que esse nome é diferente e tudo mais. Esse nome vem do meu pai. Ele chama Eliandro. Aí eles acharam muito interessante me homenagear colocando o nome de Eliandra. E eu aceito essa homenagem, Isso eu acho que é porque... coisa de pai, viu? É, né? Meu primeiro filho chama Adolfo. Foi. Não, e eu acho engraçado porque, assim, eu sou a caçula. Eu falo que é minha irmã mais velha que devia ser, não eu, né? Mas tudo bem, eu sou a júnior, então. Então, nasci aqui em Lençóis Paulista. Eu tenho 28 anos, acabei de completar 28 anos. Não sei se... A gente sempre fala das nossas formações, né? Mas, além das minhas formações, eu acho que é isso. Eu sou uma mulher que sonha muito, que tem muitos projetos em mente, gosto de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E isso me leva nas minhas formações, né? Então, eu sou terapeuta complementar, eu sou jornalista e também sou atriz. Então, comecei, assim, a minha vida artística aqui em Lençóis, né? Que é uma cidade rica em cultura, né? E com 7 anos de idade, eu decidi que eu queria entrar no teatro, né? Falo que a minha família sempre falou que desde pequena, assim, eu ficava no colo da minha mãe. E eu já gostava de dançar, mexer as mãozinhas. Então, assim, sempre fui dessa área, né? Desde pequena eu gostava muito. Desde pequena atuava, imitava as pessoas da televisão. Eu imitava as artistas, enfim. Falava como elas, às vezes pegava a roupa da minha mãe e me vestia, enfim, né? Sempre gostei disso. E aí, com 7 anos, eu cheguei e falei, mãe, eu preciso fazer alguma coisa com isso daqui que eu sinto dentro de mim. E aí ela foi na Casa Cultura para eu poder entrar. E eu acho que na época eu não tinha idade ainda suficiente para entrar, porque eu acho que era com 8 anos, né? E aí no ano seguinte, né? A menina ficou ansiosa, com aquela coisa, quando que chega o ano que vem, pelo amor de Deus, que eu quero entrar. 8 anos. Meus 8 anos. E aí eu acabei entrando. Fiz aulas com a Leda, fiz aulas com o Nilceu, com a Marina. E até os meus 17 anos eu fiquei aqui em Lençóis, participando dos festivais, enfim, né, da cultura aqui como atriz. Não só, né, porque aqui o diferencial, assim, pra mim, que contribuiu muito com a minha formação em tudo, né? Teatro é bom pra tudo, pra qualquer tipo de pessoa, né? Tudo que você for fazer na vida, o teatro vai te contribuir de alguma forma. Mas aqui a gente aprendia a produzir, a gente aprendia a como fornecer nosso próprio figurino, nosso próprio cenário. Então tinha aquela coisa de gerenciar, desde pequena, né? Gerenciar tudo isso. Então contribuiu muito com a minha formação. Tanto que quando eu fui para São Paulo para estudar, isso, querendo ou não, me ajudou muito a abrir os horizontes, porque era uma menina do interior. Querendo ou não, e outra, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha as coisas todas, né? Naquela época, parece que era tão velho. Depois que você faz 28, você fala assim, nossa, 2 anos pros 30, né? Aí dá uma sensaçãozinha ali de... 2 anos pros 30. Eu lembro disso aí, foi o ano passado pra mim. Então, eu falo assim que eu não sei Como é que chegar nisso, né? É porque eu tô muito novo ainda. Tô longe de chegar nos 30. Entendi. E aí foi isso, eu fui pra São Paulo, então isso contribuiu muito com a minha formação lá, me ajudou muito. Eu fiz Wolf Maia lá, né? E depois de um ano que eu comecei a fazer teatro lá, eu quis muito fazer alguma formação mesmo, porque lá é curso técnico, né? Formação acadêmica. E aí eu entrei no jornalismo, no Mackenzie. Um ano depois, né, que eu fui pra São Paulo, eu entrei, e aí foi uma loucura, assim, esses anos seguintes, né, os 4 anos seguintes, porque eu estudava de manhã e depois a minha aula começava à noite, né, final da tarde e até à noite. E no outro dia de manhã, depois a minha aula mudou pra tarde. Não, desculpa, começou com tarde, então começava a aula à tarde, eu ia até meia-noite, 1h da manhã, voltava pra casa, outro dia acordava. Só que assim, não é que eu acordava, então você tinha manhã livre? Não, porque eu tinha que decorar, eu tinha que estudar, tinha que dar conta, assim, da coisa, então não tinha muito
tempo pra dormir, pra descansar. Final de semana era Eliandra estudando. Eu vinha pra cá e eu vinha de ônibus, às vezes eu vinha de carona, né? Na época. E eu vinha estudando, eu vinha com os meus livros. Então, às vezes eu deixava até roupa, eu nem trazia roupa, eu trazia livro, que era pra poder dar conta de tudo que eu tava fazendo. Aí eu tranquei a faculdade, fui morar no Canadá, morei lá 3 meses, que foi uma experiência incrível também. Eu já tinha tido uma experiência antes de ter, né, com 16 anos, eu fui para os Estados Unidos, mas eu tive uma crise de pânico, que foi uma das coisas que, né, dessa história que eu vou contar para vocês vai fazer sentido depois, por eu ter tido a vontade, o desejo de me tornar terapeuta depois. E essa crise de pânico ficou muito guardada, assim, em mim. Eu me senti muito frustrada, incapaz. Enfim, veio muitas coisas, né? Eu era muito nova, com 16 anos, tinha acabado de fazer 16 anos, e tinha um monte de sonho na cabeça, e você vê que você não conseguiu realizar um, né? Tinha um pouco de... Um pouco não, tinha... frustração. aquela autocobrança, né? E levei isso comigo, eu fui pro Canadá, consegui com dificuldade ainda, sentia aquela coisa de autocobrança ainda, mas consegui. E quando eu voltei, eu finalizei a faculdade e já tinha me formado no teatro, né? Já tinha feito a minha formação. Assim que eu me formei, eu já fui pro Canadá, no teatro. Depois eu voltei e terminei a minha formação no jornalismo. E assim, mesmo no jornalismo, eu sempre levei o teatro comigo. Eu sempre quis levar o teatro comigo por conta de... Não sei, parecia que onde eu ia, eu queria levar ele, né? E aí, com o meu TCC, por exemplo, eu fiz falando sobre o processo criativo do ator, que não é só decorar fala, não é só essa coisa de achar que você decora um texto, você coloca um colírio, aí você chora. Não é isso, é muito mais profundo, né? É um Isso trabalho... que eu ia falar. Eu acho que, para quem não tem... para quem não está inserido nesse mundo, às vezes realmente pode achar que ser ator você recebe o texto, você lê, você fala. O documentário, eu fiz no documentário, né? O documentário tá no YouTube. Eu fiz aqui com o pessoal de Lençóis, eu vim gravar aqui. Então eu fiquei aqui, inclusive o Fabinho, que foi que gravou, né? E foi uma época da minha vida muito, muito satisfatória, assim, muito prazerosa, porque esse documentário ganhou prêmio e tudo mais. Então, assim, eu consegui passar a mensagem, né? Que eu sentia que muitas vezes quando as pessoas falavam assim, você é atriz? Elas já me falavam assim, nossa, como é que você consegue decorar texto? Era a primeira pergunta que me faziam, né? E eu queria mostrar que era muito mais que isso, que era muito mais profundo que isso, que a gente tinha que ter todo um estudo para poder chegar onde a gente queria chegar. Por mais, às vezes, que não pedisse tanto profundidade, quando os personagens... Não é que tem personagens mais profundos que outros, não é isso que eu quero dizer. Mas tem personagens que, querendo ou não, exigem mais de você, né? Por exemplo, se eu for fazer uma personagem muito mais próxima de mim, da minha idade, com a minha história, querendo ou não, eu vou utilizar artifícios da minha história. Agora, se for... A experiência. Agora, se eu for usar alguma coisa fora do Brasil, por exemplo, já começa outra cultura. Então, querendo ou não, exige um pouco mais, né? Mas, enfim, todos os personagens têm a sua característica peculiar ali pra gente, o autor, aprender a olhar. E era isso que eu queria passar na mensagem, e eu acho que foi um dos feitos meus, assim, que eu sinto muito orgulho porque eu consegui passar. Não que não tenha tido perrengue, porque teve muitos medos, né, de não atingir o meu objetivo, mas consegui atingir. E fiquei mais uns anos morando em São Paulo. Aí eu fiz algumas peças, fiz um filme como protagonista desse filme também. Que mais? Logo depois eu comecei a sentir que essa frustração que eu tinha lá no passado começou a ficar muito evidente. E aí, como eu acho assim, as pessoas contam muito histórias bonitinhas, né? Como eu acabei de contar uma história muito bonitinha. Parecia a jornada do herói. A menina do interior, vai lá, né? Isso aqui, nossa, ela consegue sucesso. E não foi bem assim, né? Não é que eu não me sinta com sucesso. Eu me sinto com sucesso hoje, porque eu acho que o sucesso vai uma questão de perspectiva do que a gente tem, né? Porque tem pessoas que podem achar que sucesso é ser milionário, alguma coisa do tipo, e eu tenho uma outra leitura sobre sucesso. Então eu me sinto sim, porque tudo que eu fiz, me propus a fazer, eu fiz muito bem feito, assim, a Eliandra é uma pessoa energética, com garra, que quer fazer as coisas, né? O Marcolino é italiano. É italiano. E o Caon é espanhol. É isso. Então você juntou 2 sangue que é quente. É quente o negócio. Diferenciado, Exatamente, eu sou assim, eu chego e vou, né? E então imagina só, né? Fui lá para os Estados Unidos, não consegui. Imagina uma pessoa que gosta de pegar as coisas, fazer, terminar até o fim, não ter conseguido. Então eu fiquei com aquilo dentro de mim.
E aí o que acontecia? Comecei a fazer teste, né? Atriz nova, fazendo teste em São Paulo. 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aquela vozinha na minha cabeça. E aí eu buguei, assim. Buguei. Voltei para Lençóis, fiquei um tempo aqui com os meus pais. Fiquei acho que 3 meses aqui, que eu não queria sair do quarto. Enfim, fui diagnosticada com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, porque eu não queria sair de casa. E aí eu comecei a fazer terapia, eu fazia terapia convencional e fazia terapia complementar, porque eu tava, assim, não queria mais viver, né, aquela coisa que vai passando na nossa cabeça. E aí eu comecei a fazer terapia, eu gostei muito, assim, gostei muito do processo, do como aquilo realmente me tirou do fundo do poço. Eu falei assim, não, eu vou fazer. Então ela falava assim, ó, você vai ter que escrever uma carta pra Eliandra lá do passado. Você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. Eu fazia. Eu queria mesmo sair dali, sabe? Não tava mais a fim de ficar no fundo do poço. Você realmente foi? Foi. E aí elas começaram a me falar, né? As pessoas à minha volta e tudo mais. Por que você não faz um curso aqui de autoconhecimento e outro ali? E eu fui fazer. E eu fui fazendo. Até que... E aqui começou a acontecer. Eu sentava, assim, que nem a gente tá aqui agora conversando, as pessoas começavam a contar, assim, parecia que eu sentava e a pessoa falava assim, nossa, sabe o que aconteceu? Ela me contava e eu sempre queria ajudar, eu sempre passava. Daí a pouco elas me mandavam uma mensagem e falavam assim, nossa, sabe aquilo que você me falou? Ficou na minha cabeça e eu tomei uma decisão. Aí aquilo eu falei, eu acho que eu posso levar isso adiante. Com muito medo, eu demorei um tempo. Outras pessoas. Posso ajudar outras pessoas, né? Que passaram pelo que eu passei, ou que têm histórias diferentes da minha, mas que eu posso contribuir de alguma forma, né? Que, como eu disse pra vocês, o teatro me ajudou a ser muito comunicativo e a passar a mensagem, a conseguir chegar nas pessoas, né? Porque não adianta a gente só ter técnica e tudo mais, a gente tem que saber chegar. Falar a linguagem das outras pessoas, mesmo que você esteja falando uma linguagem dos anos 50, dos anos 40, que já muda um pouquinho, né? Um pouquinho não, muda muito, inclusive. E então eu sentia que conseguia, e com muito medo mesmo, assim, de, nossa, o que será que eu tô fazendo na minha vida? E eu comecei a atender as pessoas, comecei a ouvir, comecei a praticar aquilo que eu tava aprendendo nos cursos. E aí foi acontecendo a coisa, assim, então eu já tive muitos clientes, assim, muita gente que se beneficiou das terapias complementares, né? E o aprendizado que eu tenho também, não só em ser profissional, mas Eliandra como pessoa também, né? Buscando melhorar, enfim. Então, eu acho que tudo me levou a estar aqui hoje. Muito bem. Ô, Eliandra, fala um pouquinho pra gente. Nessa época de pandemia, né? A gente sabe que algumas ramificações do trabalho estão afetadas. O teatro. Como você vê o teatro hoje, nesse momento de pandemia? Acho que no começo, quando tudo estourou, a gente não sabia muito bem o que fazer. Inclusive, não só afetou... Acho que afetou todo mundo, né? Todo mundo foi afetado de alguma forma. Uns mais, outros menos. Todo mundo foi afetado de alguma forma, né? Coisas vieram à tona ali. Até porque a gente teve que ficar dentro de casa olhando para quem nós somos. Então, querendo ou não, todo mundo se afetou e foi afetado. E, querendo ou não, outras áreas foram afetadas. Como eu vejo o teatro, como foi afetado. Nós precisamos de público para a coisa acontecer. Teatro não se faz sozinho, inclusive tem uma musiquinha que a gente canta antes de começar a entrar em cena que a gente fala que... Não é uma musiquinha, é um mantra, né? Vamos colocar assim. Em que a gente fala que eu não posso fazer isso sozinho. Então, teatro, por mais que você faça um monólogo, você precisa de um diretor, você precisa da iluminação, você precisa da sonoplastia, você precisa disso. Você precisa das pessoas que mantêm o teatro limpo. Então, assim, tudo isso contribui para que você esteja ali. Agora, a gente tinha que ter essa distância social, tinha que, né, uma coisa que teatro era tão, né, imagina os exercícios que a gente faz, que a gente precisa estar ali sempre perto do outro, é praticamente impossível, né? Então, quando estourou, a gente viu que tudo fechou e ficamos uns meses sem saber o que fazer. A gente tinha os recursos de internet, os recursos de mídias sociais, enfim, que foi o que começou a ser utilizado, né? Então, assim, começaram a fazer teatros, né? As pessoas faziam quarentena. Pelo menos eu sei de amigos meus em São Paulo que tiveram que fazer quarentena. Depois eles ficavam todos juntos numa casa. Eles alugaram uma casa para ficar todos os atores juntos. Ninguém saía para eles poderem ensaiar, para eles poderem ficar lá. E de lá mesmo onde eles estavam, eles faziam eles fizeram como se fosse um curta, né? E aí começaram... Porque, assim, a gente tem bastante hoje meios para fazer com que a coisa aconteça no teatro. Então, entrava em algum festival ou alguma coisa que era online, né? Então, por exemplo,
Aqui em Lençóis a gente teve o Max Pfeffer também, que abriu. Então a gente conseguiu fazer a nossa peça online para as pessoas poderem assistir. Inclusive também tá lá na internet, era uma peça infantil que a gente fez para poder, querendo ou não, passar o entretenimento para as pessoas e manter a cultura viva, né? De certa forma. Então, continuando a história que eu estava contando desses meus amigos, eles fizeram esse curta para poder mostrar para as pessoas o que estava acontecendo, como era a pandemia vivendo, né? Eles fizeram como se fosse com a mãe, com o pai, com o filho, como que acontecia isso de perto. Então, pegaram, né? Meio ator, né? Pega o que está acontecendo lá no meio do momento e fala, vamos contar uma história sobre isso, do que está acontecendo? Então, o ator tem esse papel também crítico, né, da sociedade. Então, se nós estamos no meio de uma pandemia, por que não falar sobre essa convivência mais próxima que nós estamos tendo? Porque ao mesmo tempo que você está distante do vizinho, você está muito próximo da sua família. Você está muito próximo dos seus filhos, dos seus pais, ou de quem convive com você. Se você mora sozinho, então você está mais próximo ainda de você. Então, o ator meio que tem... E para muita gente isso é muito difícil. É muito difícil. Na verdade, esse é o mais difícil. Próximo de você é muito complicado. Eu acho que esse é o mais difícil, né? Esse é o mais complicado. Ter que olhar para dentro é o mais complicado. Né? Então, por exemplo, né, quando eu vou atender e as pessoas estão falando sobre a responsabilidade do outro de me fazer feliz, eu sempre falo, opa, peraí. Não é responsabilidade. Né? Então, assim, eu vejo que existem pontos nas minhas profissões que elas se entrelaçam, né? Que é uma forma também que eu vejo o mundo, que eu lido com o mundo também, para ficar mais fácil, para que aquela Eliandra lá do passado não fique presa lá e que eu vá resgatar ela lá, para que ela possa ser feliz, né? Para que ela não fique só naquilo. Então, nossa, eu falo muito, né? Você viu que a sua pergunta era uma coisa e eu viajei. Eu tentei cortar no meio, mas eu achei chato. Mas assim, aproveitando o gancho, já falando, a gente falou do teatro, né? Você começou a explanar sobre o teatro dos seus companheiros que fizeram esse vídeo. Dentro da tua profissão de terapia, houve uma procura maior hoje, devido à pandemia, muito por mais. as pessoas ficarem dentro de casa, ter todo esse problema de tentar se autoconhecer? Muito houve mais. uma procura maior? Muito mais. Eu sinto que, pra mim, sim. O ano passado, Eu esse vejo ano... que, assim, só complementando. Sim, claro. Eu estou com obras em casa e a gente vê que o preço de material de construção das coisas tá tudo muito mais caro. Por 200, quê? 300% mais caro. Porque a pessoa começou a conhecer a própria casa, começou a achar os defeitos e agora, por estar em 2 anos, quase de pandemia, a querer consertar isso aí. Acontece isso na pessoa também. Também. Ela passa a conviver mais com ela e eu acredito, eu sou um Zé Ninguém no assunto, mas assim, eu acho que a pessoa começa a ver que, não, eu preciso consertar isso. Sim. É mais ou menos, é isso mesmo, né? Você começa a observar que a sua companhia já não está sendo o suficiente, ou que ela nunca foi o suficiente, e que tem alguma dor ali dentro de você. Então, imagina, ficar... tem aquele filme Náufrago, né? E eu acho que é mais ou menos... Eu acho que é uma metáfora que a gente pode usar, uma alusão que a gente pode usar sobre como as pessoas têm se sentido. Eu não posso perder a oportunidade, mas eu quero vir toda vez gravar aqui quando o Fabinho não tiver. Por quê? Porque olha lá, olha aquilo. Nossa! O Fabinho deu água quente pra Deu água quente pra nós, a outra vez que a gente veio gravar Falando com ele. nisso, mostra aí onde vai estar o card do Fabinho. O card do Fabinho vai estar... Não, é pra câmera. Aqui. Não, é lá. É lá? Na verdade, o Fabinho pode até estar, mas a Ana tem que estar. A Ana tem que estar junto, exatamente. A Ana tem que estar. Porque, ô louco, Sim, a ela já outra fica. vez deu água quente pra ele, ferveu aí na água, ferveu a água e deu pra gente. Ele falou assim, porque se eu der água gelada, próxima vez vocês voltam. E a gente voltou com água quente mesmo, mas Nossa. não dar água gelada. Imagina se vai voltar agora com esse suquinho, com esse Então, café. pelo amor de Deus, eu não posso perder essas oportunidades. Ela só do sapatinho andando pra lá e pra cá pra fazer. É. É isso aí. Obrigada, viu, Ana? E tá anotado, viu, Fabinho? Tá anotado, viu, Fabinho? E Só cortando um minutinho, sem esquecer que o próximo final de semana tem o churrasco, viu, Fabinho? eu só sei que eu venho. Nem fui convidada, mas eu vou vir. Então você vai, porque não vai Você ser vai. aqui. Ah, é? Ó, só falar pro Vitinho tá tudo certo. O Vitinho já foi lá. Então tá tudo certo. Não, e assim, falou festa, ele vai, né? Com certeza, ele nem gosta disso. Depois, quando ficar gravado, eu falar pra ele assim, amor, assiste, porque eu tô falando de você lá. Nossa, ele vai ficar todo se achando. Nem vou falar a verdade, que ele foi nadar com os meninos lá da equipe de treinamento e não aguentou. Não aguentou? Não.
Foi chorar pra Eliandra lá. Foi, falou que não aguentou. Ela tá Já não é vendo? mais o mesmo. Já não é mais o mesmo, E, bom, mas aí Nossa, voltando, né? tirei todo o contexto. Tá Não, vendo? mas Eu quebro mesmo, é normal isso. Mas acho que isso, acho Eu que acho que faz é parte da italiano, conversa. italiano isso. Não, faz parte da conversa. Você lembra lá no começo que você falou que o curso de teatro faz a gente aprender como falar, tá? Sim. O Adolfo não tem isso. Corta. Na verdade, assim, um sonho de criança meu era fazer teatro. Tá, eu fiz algumas peças na escola quando era menino. E minha vida inteira eu sempre gostei muito de artes cênicas. Assim, eu acho maravilhoso isso. Só que nunca tive coragem de, por exemplo, procurar a Casa da Cultura para fazer um curso de teatro. Não, por que não agora? Então, mas eu tô velho, né? Eu já tô velho pra esse tipo de coisa. Então, quando a gente voltou a tocar Pra alguns começar anos, agora, você alguns pode anos pegar atrás... Papai Noel agora, por favor. Então já me convidaram, tá? Não vou negar pra você que já me convidaram, não sei se é por causa da Barba Branca, mas quando a gente voltou a tocar, eu me via desse jeito, assim, em cima do palco. Eu preparava 1000 coisas na minha cabeça, mas tudo de improviso na hora. Que nem saiu do vestidinho preto aqui, eu faço isso em cima do palco, às vezes. Eu tô ali, de repente eu tô olhando uma pessoa, foco naquela pessoa, falo assim, não, aquela música é pra aquela pessoa, ela tá vibrando. Então eu canto, eu vou lá na mesa dançar com a pessoa. Então, assim, eu sempre gostei muito disso, mas eu sou muito em cima do improviso. Eu não sei se eu me daria bem, talvez, com um texto na frente, tendo que decorar alguma coisa. Assim, existe formas e formas, né? Quando a pessoa fala assim, eu prefiro o improviso, porque tem atores que leem a frase, mas ele improvisa em cima daquilo. Acho que depende do formato, depende da linguagem, depende pra quem você quer passar, depende pra tudo, você se encaixa ali. Não tem uma coisa só. Tem, por exemplo, atores que são atores de stand-up. Tá joia. Tem atores que são atores de... Que é um sonho meu, fazer um stand-up. Então, eu acho que tem uma linguagem pra tudo, né? É exatamente isso que eu queria desmistificar fazendo documentário. Que ator não é só uma coisa só. E o seu você vai pro documentário, nicho. ele fala sobre isso. Fala sobre isso. Sobre o ator. Sobre a preparação do ator. Chama... Nossa, gente, deu um querido branco aqui. Faz algum tempo, né? Mas era a preparação do ator, alguma coisa assim. Que foi baseado, inclusive, em Stanislavski, né? Um dos que eu utilizei. Quem é Stanislavski? Boa pergunta. Vou procurar no Google. Stanislavski é um dos grandes teóricos. Aqui pra falar pra gente Ah, quem tá. É um dos grandes teóricos no teatro, né? Mas eu utilizei outros também, não só ele, né? A linguagem foi um pouco além. Usei tudo que eu consegui utilizar ali. Kuznets, por exemplo. Então foi bem legal, foi bem interessante. Aí nessa preparação a gente fala exatamente sobre isso. Porque para aquela peça, para aquela apresentação, foi necessário que fosse de alguma forma. Agora, se você é um ator que não se encaixa naquela técnica, naquele formato, existem tantas outras, né? A escola antiga, old school, né? Que a gente fala de atores, tinha que ter uma técnica exigida de certa forma, que você só poderia fazer teatro se você tivesse aquilo. Hoje a gente pode abrir um pouco mais. Agora, o que eu sinto, de verdade, é que ator precisa de um trabalho sério, mesmo, vocal, corporal, né? Então, por mais que você tenha o famoso talento, o famoso dom, ainda assim você precisa da técnica, porque a sua voz não sabe disso. O seu corpo não sabe disso. Então, se você for ficar em pé 2h30 para lá e para cá, ter que pegar coisa, ter que voltar para cá. Eu falava que quando a gente fazia às vezes 3, 4 apresentações, eu deitava na cama que eu não queria nem respirar. No dia. Fazer 3, 4 apresentações, não queria nem respirar, tanto que doía o corpo. Por mais que a gente fizesse exercício para ficar bem, né, durante a peça. Para ter resistência. Para ter resistência para isso. Eliane, então, às vezes a gente escuta alguns cantores falando que é lógico que tem, como você disse, o dom, né? Tem gente que tem o dom, mas o estado emocional deles às vezes afeta na voz. Ele não consegue cantar porque ele está num estado emocional muito, ou muito elevado, muito para baixo, e aquilo acaba afetando na voz. Vocês, no caso dos artistas de teatro, de novela, de cinema, como que fazem num período que como você falou, você passou por um período difícil da tua vida, com depressão, com síndrome do pânico. Como que vocês fazem, no caso, se você estiver trabalhando em alguma peça, alguma novela, alguma coisa assim, e de repente você está nesse estado deprimente, vamos supor assim, de você, do eu seu. Como que vocês fazem para lidar com isso? Olha, eu acho que existem várias saídas para isso. Embora no momento em que você está inserido no contexto, parece que você não consegue olhar.
Mas aí, olhando de fora, por isso que é muito importante ter sempre alguém de fora para conversar e tudo mais, né? A gente consegue observar algumas coisas que podem ser feitas. A primeira é avisar alguém que isso está acontecendo. Eu vejo assim. Para que sei lá, se fica muito difícil num dia que você não consiga ir trabalhar, ter alguém que saiba disso. Avisar no trabalho também, né? Para atores que, querendo ou não, tenham ali a sua carga horária para cumprir, porque tá numa programação de novela e tudo mais. Mas ainda assim, existem pessoas que acreditam que quando a gente tá em cena, a gente não leva quem nós somos. É impossível, meu corpo não sai daqui, ele vai comigo, né, pro palco. Então, querendo ou não, sim, a gente precisa estar bem, mas quando a gente não tá, existe técnica. Existe técnica para isso, né? A gente faz alguns jogos teatrais para poder deixar se esvaziar. Meditar é um processo, para mim, não só humano, mas o ator... Assim, eu vejo algumas coisas que o ator precisa. Se ele for ator de improviso, se ele for ator de técnica, aquelas técnicas mais exigentes com a gente, a meditação é uma coisa que ajuda muito. Agora, uma outra saída, às vezes, é realmente ficar um tempo fora, né? Não conseguir. A gente sabe de algumas histórias de atores que tiveram que se afastar dos seus trabalhos porque não estavam dando conta da própria vida pessoal, então não iam conseguir trabalhar. O trabalho do ator é um trabalho como o outro. Então, tem atores que se afastam por depressão, por qualquer outro motivo, né? Então, acho que a gente tem que ver dessa forma também. Isso aí muda também de pessoa para pessoa, porque tem pessoas que às vezes têm problema fora e aí que mergulham na profissão para Exatamente. conseguir lidar com aquilo. Eu sou um pouco assim com a questão dessa questão de utilizar a sua própria memória para poder trazer. Acho que é importante, porque querendo ou não, como que eu vou fazer... Sei lá, vou fazer um pássaro no teatro e eu nunca vi um pássaro. Com certeza. Então, eu preciso das minhas referências para poder produzir alguma coisa. É necessário? Sim, é necessário. Só que assim, eu nunca vou ser um pássaro. Então, como é que eu vou fazer se eu preciso fazer que eu sou um pássaro? Então, eu vou ficar observando o pássaro, eu vou ver se ele se sente ameaçado, qual é o trejeito dele, né? O que ele come, o que se alimenta. Então, é um processo, o ator é um processo de... observar o meio. Quanto mais você observa o meio sem julgar, que é um estado... Eu falo que é um estado meditativo, porque no estado de meditação você só é, né? Então, o processo do ator criativo, pra mim é esse, né? O de observar a coisa. Só que aí você pega um ator que tá num processo interior, né? Vida pessoal dele, uma bagunça, vamos dizer assim. Então, ele precisa ter uma ajuda fora, né? E falar também para as pessoas, para os colegas de trabalho o que está acontecendo. E se não for possível mesmo que ele continue, né, se afastar. Agora, talvez as pessoas pensem que tem que levar... Vamos supor que ele vai fazer uma cena triste e que ele tem que levar essa tristeza para essa cena, se utilizar. Ele pode... Eu tenho um pouco de cuidado com isso, porque imagina se você pega essa tristeza e acaba a cena e você não sai dessa tristeza. Então, por isso que eu falo que é muito importante a técnica, é muito importante esse trabalho do observador, para que quando acabar a cena você não ficar presa ali. Também temos muitas histórias de atores que ficaram presos em seus personagens, por não se conhecerem, talvez, né? Não querendo julgar, mas existem várias perspectivas que a gente poderia olhar. E uma delas, eu acredito que é essa de não se observar, de não saber que, opa, aqui acabou. Eu sei de alguns atores que depois que terminam alguns personagens de filmes ou de séries que estejam fazendo, eles ficam 3, 4 meses sem rede social, sem nada, para poder como se fosse se reestruturar de novo. Fazer um detox. E sabe uma coisa muito interessante que eu aprendi isso e eu acho muito interessante mesmo, que esses mesmos atores também dizem que eles voltam para a terra natal. Por quê? Referência. Referência dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos ancestrais. Isso lembra quem eu sou. Então eu deixo aquele personagem embora, acabou o papel, acabou o que eu tinha que fazer e volto a pegar as minhas referências. Volto a internalizar quem eu realmente sou. Claro que quando você passa por um papel, qualquer trabalho que você vai passar, você não vai entrar de um jeito e vai sair de outro. Né? Você aprende alguma coisa, você vai sair de uma outra forma dali. Com o ator é a mesma coisa, você passou por um papel, você aprendeu coisas ali interessantes, profissionais, também pessoais, e você vai levar isso com você. Mas o que eu quero dizer são as referências do tipo, o que eu gosto de comer, o que eu gosto de fazer, com quais pessoas eu gosto de estar, com quais pessoas eu posso contar, coisas mesmo das nossas referências, né? Então, isso é muito importante. Para um ator que esteja passando por algum momento difícil, referência é muito... É engraçado ouvir ela, porque você começa a prestar atenção, você não sabe se é Eliandra atriz
se a A terapeuta? ou se é a terapeuta que tá falando. Eu acho que essas coisas se misturaram dentro de mim, é né? muito bacana. É, como você falou, é a sua carreira, né? Sim. É a sua história. E aí, não é, por exemplo, eu sou ator, mas minha profissão é ser motorista e... óbvio, é um exemplo, mas tipo assim, coisas que não se ligam. A sua carreira, a sua história foi meio que envolvendo tudo. Uma coisa foi moldando outra. Exatamente, o que eu falei, né? Uma coisa, tudo que aconteceu me trouxe pra cá. Então, para eu poder contar tudo isso pra vocês, foram as experiências que eu fui passando, né? Ô, Eliandra, e tem uma música do Engenheiros do Havaí que fala que a vida imita o vídeo. Mas pelo que a gente vê no dia a dia, hoje é o vídeo que imita a vida, né? Muitas histórias que acontecem no cotidiano do dia a dia acabam se transformando em novelas, em filmes. Mas saindo um pouquinho de tudo isso, a gente estava comentando sobre os atores que às vezes ficam no personagem, né? Eu lembro de uma história bem antiga, né? Do Guilherme de Pádua, que acabou assassinando a Daniela Pérez. Sim. Por conta de um romance que ele tinha com ela na novela. Existe muito isso no meio artístico, de muitas pessoas confundirem o meio artístico com o meio de vida dele mesmo? Acontece. Acontece tanto que, né, a gente sabe de tantas histórias de atores que acabaram levando isso, ou às vezes nem em cena. Tô contracenando com alguém, mas eu tenho, querendo ou não, contracendo com outra pessoa, mesmo que não seja um romance. Mas acabo me aproximando dessa pessoa porque tenho cenas com ela. Então acaba acontecendo, né? Como em outros tipos de trabalho também. Aconteceria com um colega de trabalho. Que às Isso, vezes não... Você tá com o cara o dia inteiro, você acaba tendo uma afinidade maior. Sim, isso, exatamente. Não quero ter afinidade com você. Não que eu vou matar alguém por causa do Adolfo, não, imagina. Isso, assim, quando eu era mais nova, era um problema, sabia? Agora abrindo a minha vida pessoal pra isso, porque as pessoas achavam que se ela estava se relacionando comigo, significava que se eu ia fazer uma cena, nossa, então eu tava, né, gostando daquela pessoa, né? Porque, querendo ou não, cenas de beijo, né? Cenas de abraço, de falar coisas fortes, intensas, profundas, né? E a pessoa falou assim, não, você não vai falar, você vai ter que falar isso, né? Eu não, vou falar isso. Porque tem até, acabava, corta, alguma coisa do tipo, vida que segue, entendeu? Desliga e vai. Agora vamos, já que você falou de vida pessoal, vamos entrar na vida pessoal. E você teve algum namorado? Ok. E você teve algum namorado ou algum peguete, algum ficante, na casa, algum namoradinho, que às vezes você conversando com ele, você falou, ai, como eu gosto de você, ou alguma coisa assim, ele falou assim, nossa, mas para de ser atriz. Houve algum caso assim? Você fala assim, não, para, para de ser atriz. Já, mas pra mim hoje eu considero ser um processo que foi não tão interessante assim, porque querendo ou não, do tipo assim, tava chorando, nesse momento eu tava chorando e a pessoa falou assim, você tá atuando? Você tá atuando? E assim, eu senti como se fosse uma ofensa. Sim, né? Com como certeza. Se, porque né? ela Então, esquece que você, além de atriz, você tem sentimentos. e tenho sentimentos, exatamente. E assim, na época eu era muito nova. Então, assim, eu não tinha prestado atenção, mas hoje olhando, dou risada, obviamente, disso. Mas isso estou atuando, eu já falo, opa, peraí, né? Mas E aí? Lógico que não. Porque... se você quiser agora, você começa a chorar. Chora pra gente ver. Não, Brincadeira. Não, eu acho que todas essas conversas, assim, quando é que as pessoas sempre falam, mas se você chorar, se eu falar pra você chorar, você chora? Eu choro, vambora, quer chorar, chora. Porque também tem técnica. Tem técnica, é uma técnica da respiração. Você dá uma comprimida ali no diafragma e você, né, traz pra cá a emoção, aperta o peito e vem o choro. Mas é isso, mas eu só... O que eu falei pra vocês, tem técnica? Tem. Mas querendo ou não, vai ter emoção. E essa emoção vem da onde? Vem do estudo, porque você tá carregando uma bagagem do personagem. Você não vai fazer um serial killer sem entender o que é um serial killer. Sim. Aí vai fazer um serial killer de graça, aí ele pega a faca e mata as pessoas. Não é assim. Né? Então você tem que ter uma carga. Você tem que ter uma carga emocional, apesar que serial killer não chora, né? Então, né, apesar que pra às vezes disfarçar, não sei se vocês já assistiram o Dexter, por exemplo. Sim. Tem cenas em que ele tinha que disfarçar a humanidade dele, né? Que ele tinha humanidade e o personagem tinha que chorar, né? Então o ator teve que ter entendimento de um serial killer que precisava chorar pra mostrar a humanidade. Pô, olha o nó. Por isso que eu bato palmas pro ator. O que você tá falando mesmo? Da minha vida pessoal? Tá. Pessoal. Teve sim. Teve. Tá. E o... Tá. Ô, Eliandra, fala pra gente, qual peça mais interessante que você fez? Você fala assim, essa temi peça... essa pergunta.
Você temia? Olha, parece que eu dei um Eu tchan. posso falar, pelo menos aqui eu ouvi? Não. Minha? E entra também como uma crítica. Eu adorei aquele... Ixi, Não vou esqueci lembrar o nome da peça. Mas é que você colocou no seu YouTube de 2 minutos. Que só Ah! teve 2 capítulos. Cadê o resto? Acabou. Não! É um conto de 2 minutos. Não. Todo mundo perguntando, cadê o resto? Eu falei, você interpretem o que tá lá. Todo mundo me pergunta, mas assim, vocês eram irmãs, vocês eram namoradas, o que vocês eram? Eu falei, interpreta o que está lá. Mas é só aquilo mesmo? É só aquilo mesmo. Ah, eu vou embora. Eu não assisti, vou assistir. Mas É um fala pra projeto gente. que eu quero muito continuar, inclusive. Tem um projeto pra ele nesse final de ano aí, vamos ver, eu dar andamento pra ele, para o ano que vem eu começar. Conto de 2 minutos. Ó. Chama Conto de 2 minutos. E são histórias curtas que você vai contar uma coisa específica. Mas é só aquilo, são só 2 minutos. Eu acho que eu sei por que não teve mais. Por quê? Porque ela contracenava com a Ariane Botelho. É. Aí ela foi pra Netflix, agora tá cacheta caro. Eu vou falar pra ela isso. Mas, nossa, eu achei muito legal. Muito legal. Sim, a Ariane, né, já que eu dei essa abertura aí pra eu falar dela, ela morou comigo em São Paulo, acho que foi 2 anos e meio. Então, assim, minha amiga, minha irmã. E... Ai, meu Deus, já vou ficar emocionada. Tá vendo? Não é fácil chorar, só se pegar uma memória. Mas vai ser atriz ou não? Vai ser tatuando? forçado o choro? Não tem como. Fala dela, eu já Não, fico eu tô emocionada já, brincando. porque ela é uma pessoa muito importante pra mim mesmo. Ela... Enfim, a gente compartilhou muita história juntas. Histórias parecidas, histórias não tão parecidas assim. A gente tava lá junto, uma ajudando a outra. Inclusive, nesse processo que eu falei pra vocês, né, de estado de depressão, só que ela participou, ela viu isso acontecendo, tava lá junto comigo. Então, ela foi muito importante a amizade dela pra mim. E sim, eu chamei ela pra participar desse capítulo aí do Conto 2 Minutos, que na verdade só teve esse, porque logo depois vieram tantos outros projetos. Eu tava morando em São Paulo, fui morar no Rio de Janeiro, né? Trabalhar lá um tempo. Então, eu tive que encerrar isso daí. Mas uma vez de voltar. E então ela, não, vambora, vamos fazer. E ela é maravilhosa, ela é uma atriz excepcional, uma pessoa excepcional. Queria que todo mundo tivesse Mariane do lado de si, assim, porque ela foi fundamental para todo esse processo meu. Então, quando sair o vídeo, você manda pra ela. Eu vou mandar, ela vai ficar Esse feliz. depoimento. Mas é óbvio, ela é uma das primeiras pessoas que eu vou mandar. Ela enrolou e não respondeu o que eu perguntei. O quê? Você ajudou ainda. O Do quê? filme. Ah, Filme não, eu quero saber qual peça, filme, Ah, tá. teatro que você fez, que você mais gostou, que você mais... Ou não, esse foi assim... Eu me realizei profissionalmente. Ou ainda não teve. tem muitos que eu quero fazer, muitos, meus sonhos são... Eu sonho muito, eu sou muito sonhadora. Mas eu vou falar um pra vocês, de tantos que eu já fiz, que tem o meu coração. Eu vou falar de um pra mim que foi muito importante, que foi Pluft Fantasminha. Eu fiz um menino, eu tinha 12 anos na época, eu tinha acabado de fazer 12 anos, entre os meus 11 e 12 anos, né? E eu tive que fazer um menino, e era uma época em que, querendo ou não, eu estava me tornando mulher. Então, foi uma coisa muito louca, assim, pra mim, porque eu tive que dar conta de um menino, né, de fazer um menino, de falar como um menino, e ao mesmo tempo na escola, no dia a dia, na sociedade, eu tinha que dar conta de ser uma menina, como uma menina sente, como uma menina fala, o que ela faz, o que é interessante ser. Então foi um processo de pessoal, assim, eu lembro muito dessa passagem na minha vida, e do Pluft eu ter feito um menino, e uma das coisas engraçadas, assim, não só o Pluft, mas tive um outro personagem que eu fiz, que a peça chama Pra Quem Desobedece, Vamos Ver o que Acontece, que é uma peça infantil Esse também. Pluft foi uma peça também. Pluft o Fantasminha é uma peça da Maria Clara Machado. E sou apaixonada por essa peça, porque ela é muito engraçada e ela passa uma mensagem maravilhosa sobre nós sermos amigos das pessoas, independente das diferenças, né? A enfrentar os nossos medos. Então, Pluft tinha muito medo, mas ao mesmo tempo o carisma dele, o amor que ele tinha pela vida, pelas descobertas, pela criatividade, fez com que ele ultrapassasse isso. Ele é um fantasminha, né? E ele Isso fica... é uma peça de teatro. E ele fica amigo dos humanos. E então, assim, a peça era 90% eu no palco. Tinha 1h20 mais ou menos de peça, então eu não saía do palco. Eu tinha de 11 para 12 anos, então era muito texto para decorar, muita coisa para fazer, detalhes assim. Mas você era o fantasminha? Eu fazia o Pluft, eu fazia o personagem principal, E a peça chama Pluft o Fantasminha, a autora é Maria Clara Machado, e eu fiz o personagem principal, o Pluft.
Então, assim, eu ficava o tempo todo na peça. Tinha essa coisa pessoal que eu contei pra vocês, né? Que, tipo, essa descoberta do como fazer um menino. Apesar de que quando eu era mais nova, eu já tinha feito, acho que foi com 9, 10 anos, já tinha feito o Zequinha, que é dessa outra peça que eu falei pra vocês. Pra quem desobedece, vamos ver o que acontece. E então tinha a carga também pra poder fazer o Pluft. E o Pluft, ele era uma criança um pouquinho mais nova do que eu tava apresentando. Então tinha algumas dificuldades ali, né, pra passar tudo isso. Só que, assim, era uma peça que lotava. A gente levou pra todas as escolas, a gente levou pra outras escolas de outras cidades e vieram assistir. Nós ficamos com uma temporada grande com essa peça. E eu tinha muitas dúvidas nessa época, né? E, querendo ou não, essas dúvidas só foram ficando mais claras conforme eu fui fazendo essa peça. Então, eu tinha dúvidas sobre, é isso mesmo que eu quero fazer da minha vida? Né? Porque já começava na escola a falar sobre a faculdade e tudo mais. Então, eu ficava com essas dúvidas. Mas, em cima do palco, eu esqueço tudo, eu só vou. Então, aquilo era um deleite pra mim. Continua sendo. Ai, já me emociono, tá vendo? Eu gosto muito disso. E, então, o Pluft foi, pra mim, um marco. Um marco como atriz, como fica como pessoa. A Eliandra, menino no palco, mas que queria pintar a unha pra ir pra escola. Pois é, não pintava, né? Não pintava. Podia, porque eu não podia pintar. Agora eu tô pintado. Mas antes não Você podia. Não tá fazendo nenhum menino agora. Não tô fazendo nenhum menino. Inclusive, aceito convites. Inclusive, se precisar... Se precisar, a gente tira o esmalte e vai. Mas Pluft foi um marco. Pra mim, foi isso. Por eu ser nova, os desafios que eu tive que enfrentar. Eu lembro que um dos desafios, como eu tava falando pra vocês sobre voz, era falar muito... Talvez quem estiver ouvindo vai ouvir que às vezes eu falo porta ou às vezes eu falo porta. Porque no teatro, o porta, essa coisa forçada do R, fica meio poluído. Fica ouvindo isso o tempo todo, né? E querendo ou não, você acaba falando que o personagem, então, ele é do interior. E se meu personagem não é do interior? Então, você tem que saber o que você tá falando, qual é o sotaque. Não fala leite quente nem a pau. Se ele não é do Rio Grande do Sul, você não fala. Então, assim, nessa época, eu lembro que eu tive que repetir uma palavra, esqueci o nome da palavra agora, 50 vezes até eu aprender como eu falava. Eu não lembro, era alguma coisa com R, não lembro qual era a palavra mesmo. E eu fiquei repetindo pra eu lembrar como é que era. Porque era uma frase que eu falava porta, torta, não sei o quê. E ficava um som horroroso. Só que eu não me ouvia, né? Eu tava falando, então eu não me ouvia, eu tava ouvindo o que eu tava falando. E pro diretor, né, que era o Nil na época, ele falou assim, Leandra, pelo amor de Deus, volta essa frase e fala ela agora, trazendo R. Bom, isso, querendo ou não, foi um bullying depois, também pra mim, na minha vida, porque as pessoas falavam assim, você nem é de São Paulo e você fala desse jeito. Eu falo, gente, mas é muito complicado, eu saio do teatro, eu trago isso aqui pra minha vida e depois eu não posso falar assim. Então, hoje eu sinto que algumas palavras eu ainda falo, puxando R. Em São Paulo não tinha como, isso foi pegado muito no meu pé. Tinha também a Ana Cecília, que ela é daqui de Lençóis também, que também foi fazer teatro, a gente estava na mesma turma. Isso foi puxado de nós duas, né? Porque a gente tinha essa coisa com a coisa do sotaque ainda, né? E a gente teve que estudar sobre isso, para na hora de fazer não ficar tão poluído a coisa toda. Mas aí dessa parte foi só estudo ou teve fono, teve... Eu fiz fono. Ah, tá. Eu fiz fono. Eu tive que fazer fono. Não só por isso, mas por uma questão também a dentista pediu, por conta de bater sempre a língua nos dentes. Enfim, para isso não me prejudicar depois. Uhum. Mas sim, eu tive acompanhamento de fono uma época da minha vida, depois as atividades. Lá no Wolf, a professora de voz, ela dava muitos exercícios para nós. Para que esses exercícios a gente pudesse levar para quando fosse fazer um personagem específico, né? Então, isso acaba querendo ou não que você guarde esses exercícios. Quando você vai entrar em cena, você traz. Tipo, vibrar a língua, assoprar o trrr. Ou com o lábio, né? Vibrar o lábio também, que é o trrr, isso também. Então, por exemplo, uma coisa que me guarda muito, que eu vejo, às vezes, alguns atores fazendo, e que eu aprendi que isso não sei como é que tá agora, né? Porque vai estudando, vai encontrando outras coisas. Mas de usar a voz, sempre usar a voz em todos os exercícios. Por exemplo, quando for vibrar o lábio, não pode não soltar a voz. Então, quando for fazer assim, isso não pode, tem que soltar a voz. Tem que fazer... Então, uma coisa que eu não sabia, que eu fui aprendendo no decorrer da minha vida, a voz é muito importante para o ator. Para você falar horas
ou qualquer coisa do tipo, se você for chorar, imagina você chorar e ainda ter que falar um texto. Então você tem que saber como fazer isso. Para que, né, a gente falava assim, a senhorinha de 90 anos na última fileira precisa te ouvir. Então você tem que saber isso também. E isso, querendo ou não, como eu vim com muita força do teatro para São Paulo, quando eu ia para cenas de TV, eu tive muita dificuldade, porque eu tive que enxugar. Porque eu sou muito expressiva. Quem for aqui dá pra fazer vários prints, fazer vários memes com a minha cara, porque é muito expressiva. Eu articulo muito, né? Eu sou muito dessa coisa da expressão facial. Aí você vai na TV e você fica assim. Que tem um pouco a ver com o teatro isso também, né? Tem. Não... Essa expressão, acho que você vai assistindo uma peça de teatro de determinados atores, você vê ele com uma expressão muito maior corporal, facial, que às vezes você não vê numa novela, por exemplo. Exatamente. A linguagem do cinema, a linguagem da novela dá uma enxugada. Mas, como eu disse, linguagens e linguagens. Tem diretores que gostam de escancarar mais, tem atores... depende do jeito que vai ser filmado, do plano que vai ser filmado. Enfim, então pra mim foi uma dificuldade na época, assim. Essa coisa do enxugar. Opa, essa coisa do enxugar. Expressividade é uma poluição na TV. Pode ser que sim. E como eu falei, depende da direção. Tá. Né? Mas pra mim, na época, e pra eles, no contexto onde a gente tava inserido ali no Wolf, eu era muito expressiva. Eu tinha que enxugar. Mas e pra mim era uma dificuldade. Porque a sensação que eu tinha que falar assim, então eu não podia fazer nada, eu tinha que ficar assim. Não podia mexer. E não era também isso. Né? Era falar sem enrugar a testa, falar sem fazer isso, sem abrir os olhos, que era um vício que eu tinha de falar e abrir os olhos, eu ainda tenho um pouco. Né? E então era esse tipo de coisa. Eles falavam assim, Leandra, fecha os olhos. A gente tá vendo seu olho. Então foi difícil. E segue, né? Segue. Você sempre vai encontrar uma dificuldade ou outra no caminho. E assim, faz parte da vida. É o que você falou. E cada pessoa que você encontra vai exigir uma coisa diferente. Não, agora eu quero que você seja expressiva. Cadê você? Exato. Peraí, deixa eu voltar. E na época, assim, acho que a gente tinha 5 ou 4 módulos. Então cada professor / diretor exigia da gente alguma coisa. E aí depois tinha a linguagem de cada peça ou de cada cena que a gente estava fazendo. Então, se na TV tinha uma linguagem mais enxugada, né? Mas ao mesmo tempo tinha um personagem mais profundo, dramático, né? No sentido de intenso. Aí você vai pro teatro fazer uma comédia, né? Então, aí você tinha que escancarar mais a coisa, porque a comédia permite isso. Então, acabava que você ficava meio bugado da cabeça, mas vida que segue. Esse que é o lance gostoso da coisa, fazer várias coisas e se desafiar. Teatro é desafio, ser ator é um desafio. E já aconteceu com você disso, de ter várias peças diferentes no mesmo dia, por exemplo? Não, isso não. Não. Tá. Então você se prepara para aquela peça, sim. Você fica amarrada nela por 4 meses, aí depois você se prepara para a próxima. Já aconteceu, quando eu fiz o Pluft, eles me fizeram um convite para ir com eles para circular por um festival. E de acordo com as responsabilidades que eu fui assumindo bem nova, eles falaram, essa menina pode entrar no teatro com a gente. Pode... desculpa, não, tava contando a história errada. O Pluft eram todos atores mais velhos. Eu era mais nova. Quando eu fiz esse personagem que eu falei pra vocês, do Zequinha lá, que pra quem desobedece ao museiro, o que acontece? Os atores foram assistir e eles olharam e falaram, eu acho que ela pode fazer o nosso Pluft. Né? Então, querendo ou não, eu fazia o Pluft e a gente estava pensando em fazer uma outra peça na época, que era do Palco Móvel. Tinha um projeto aqui em Lençóis do Palco Móvel, não sei se vocês se lembram. E a gente estava fazendo uma outra, o Espantalho Arrependido. Então, querendo ou não, eu fiquei nesses 2 projetos aí um tempo. Fiquei nesses 2 projetos. Já aconteceu, agora lembrando assim, já aconteceu de peça de teatro, sim. Mas não apresentação. Tá. Porque como as mesmas pessoas estavam envolvidas nos 2 projetos, tinha que ter uma coisa remanejada ali. Né? Ainda tinha isso também. Do Pluft eu fiquei com outras coisas pra fazer. Então, foi uma época de muitas decisões e muitas coisas maravilhosas aconteceram lá. Pra determinar. Isso foi em Lençóis? Foi em Lençóis, Em São Paulo, o que eu tinha às vezes, que era a mesma coisa, era não a mesma peça, mas tinha, por exemplo, uma cena final, que a gente chamava de cena final, e a gente ia gravar a cena final e à noite tinha ensaio, né? Dificilmente a apresentação da peça coincidia com as cenas finais. Mas, querendo ou não, era tudo junto, né? Você tinha que estudar para a cena final, quando você tinha que estudar também para a apresentação da peça. Eliandra, e agora eu vou fazer uma pergunta para você que é uma curiosidade. Todo mundo fala do bendito beijo técnico. Uhum.
Ele existe Existe. mesmo? Como que funciona? De que forma vocês combinam esse beijo? Tem alguma coisa que vocês fazem diferente? Então, combina, fica saindo com o cara 15 dias antes, pra ver qual é o melhor ângulo. Com a melhor forma. Mas tem alguma coisa em relação à luz, à câmera? Tudo. Né? Tudo vai ter que coincidir. Então, tipo assim, não adianta você sair da luz e dar um beijo maravilhoso que fica, nossa, perfeito, mas a luz não pegou. Ou o diretor não quer que seja assim. Entendeu? Então, vai uma combinação entre diretor, entre a parte técnica e entre você e o ator. Vocês têm que combinar. Você tem que falar como é que vai ser. Tem o beijo técnico, que é simplesmente não colocar a língua. É isso. E tem o beijo normal, que é colocando a língua. Mas aí você tem que ver a linguagem... Engraçado isso, né? A linguagem do diretor, a linguagem do que tá acontecendo ali. Porque a gente vê... A dinâmica. Mais no cinema isso, né? Alguns beijos mais, vamos dizer assim... Intensos, né? Calientes. Isso, calientes. E todo mundo... A gente escuta muitos atores brasileiros falar no beijo técnico. Então fica vamos dizer assim, essa pulguinha atrás dele. Existe mesmo. Beleza, existe. Tem uma técnica pra você não ser tão íntimo assim da pessoa. Beleza, mas querendo ou não, boca com boca já é uma coisa bem íntima. Né? Com certeza. Então você tem que ter uma cabeça, uma maturidade pra levar isso como profissão, né? Pra não levar isso como algo que é... a não ser que você queira, a não ser que você namore o cara, né? Ou a pessoa, outra pessoa. Isso que eu ia falar, Na vida pessoal. Você convenceu você convenceu o Adolfo. Mas dentro do Você convenceu seu namorado que existe beijo técnico? Sim. Então, mas dentro não digo hoje no seu relacionamento, mas eu falo nos relacionamentos que você teve na sua carreira de atriz. Existiu já algum beijo técnico? Sim. E como a pessoa que estava com você naquele momento aceitou isso? Ou não aceitou, não? Eu dei um beijo técnico, o cara largou de mim no outro dia. Não, existe, a gente sabe que... Tá, eu vou contar uma história pra vocês, então. Tá vendo? Descobri, ó. Tem um curta-metragem no YouTube também, que inclusive acho que tem 700 mil visualizações. Assim, esses dias eu entrei e falei, oi? Como assim? Ele é de 2015, de 2015 eu acho. E... eu tava assistindo ele, né? E aí lembrei dessa história. Eu namorava uma outra pessoa na época. E eu falei assim, olha, nesse curta que eu tô fazendo vai ter o beijo. Ele simplesmente falou assim, tá bom. Ele ia nos ensaios comigo, ele via a coisa, era parceiro do ator que contracenava comigo também. E mas então foi uma coisa... artístico? Não era. Não era. E ele falou assim, não, tudo bem, ué. Então, beleza. Ele já conhecia a pessoa, porque eu tava fazendo... esse curta foi uma formação nossa, então tava já no final, então esse meu ex-namorado conhecia ele, né? E foi isso, a gente combinou. Na verdade, o diretor falou pra gente, falou assim, ó, se no beijo eu quero que seja assim, assim, assim. A gente falou assim, vamos fazer desse jeito então? Beleza, vamos ensaiar. Aí ele falava ensaiando e a gente ensaiava, né? E nesses ensaios, esse meu ex-namorado participou de alguns. E acho que da cena final ele não participou, não, que foi a que tá gravada, inclusive. Mas é isso, é uma questão de conversa, eu acho, né? Porque às vezes. E de maturidade. Então foi isso. Acho que essa é o que eu me lembro, assim. O resto. Bom, e você que, no caso, contracena, tudo, como você vê os ciúmes? Por parte de quem? Não, de você. Você é uma pessoa ciumenta? Eu sou um pouco. Sou. E você já tentou se colocar, às vezes, no lugar da pessoa que está com você? Se fosse ao contrário, vamos supor. Eu já namorei ator, então assim, eu não tinha. Porque eu sabia que comigo não rolava nada. Então, beleza, eu sabia. Mas acho que eu tenho mais ciúmes hoje. Que não é ator, né? Eu vi, por exemplo, que não é ator. E eu sou mais ciumenta com isso do que sendo. Porque eu sei que é trabalho, eu sei que é técnica. E se não for, se a pessoa for lá e, sei lá, se apaixonar pela outra pessoa, pô, me fudi, mas beleza. Vida que segue. Ou pode falar palavrão? Não, nada. Ai, meu Deus do céu. Corte depois. Me fudi, bota umas coisas craqueladas, assim. Não põe, viu? Eu já vou avisar você que não põe? Então tá bom. Não, por mim não tem problema, mas vai que... Não tem problema, eu nem falo palavrão. O Rodolfo é preguiçoso, então não vai ter... Não vai ter o pi? Não tem o pi. Não tem o pi, então tá bom. E a Eliandra, jornalista? Como que ela vê, né? Porque eu falei um pouquinho dela. Mas ela tá em tudo, na verdade. Nas minhas redes sociais, por exemplo, eu tô sempre escrevendo. Eu escrevo muito lá pra poder contribuir com as pessoas, enfim. Então eu utilizo muito da técnica do jornalismo pra poder chegar nas pessoas. Querendo ou não, o jornalismo me deu um respaldo pra poder me comunicar da melhor maneira
possível também. Me deu muita maturidade. Eu acho que, na verdade, assim, foi um choque fazer a faculdade de jornalismo, porque eu vi uma realidade que eu não conhecia. Foi... Eu tava, inclusive, conversando com a Michelle, que é uma pessoa que faz teatro comigo aqui, né? E que também trabalha comigo nas minhas redes sociais. E ela disse que fazer jornalismo para ela também foi um divisor de águas, porque a realidade foi escancarada na nossa frente. Então, muito de mim vem, sim, da faculdade de jornalismo, muito importante. E eu também trabalho fazendo roteiro para clipe, roteiro para vídeos institucionais. Então... Que vem a parte da escrita. Que vem a parte da escrita, que é o que eu gosto de utilizar, né, no jornalismo, que é mais a minha praia, que é a parte escrita. Como jornalista, você não trabalhou? Só pra mim mesma, como autônoma sim, mesma. sim. É, só assim, mas em alguma empresa específica, não. Não. Apresentar um jornal nacional... Não é muito a minha é a sua cara. não é. Mas se quiser, me chama. Deixa Por que eu- não? Por que não? E deixa eu fazer uma pergunta pra você. Reality show. Você tem vontade de participar de algum deles? Não, nenhum. Nenhuma? Nenhum. Nenhuma vontade? Nenhuma vontade, nem nunca tive. Verdade? Não é por nenhum julgamento, não. As Não, pessoas, sim. nossa, né? Às vezes eu Porque, assisto, assim, mas. às vezes é um pulo, talvez, a gente vê no caso da Gazi Massafera, hoje a Juliette Sim, tá fazendo sim. algumas... Porque às vezes é uma alavanca, né, pra quem sonha, talvez, fazer um filme, um longa-metragem, alguma coisa assim. E você não tem essa pretensão de participar? Não, não Nunca fez tenho. inscrição. Nem fiz inscrição. Nunca tive, né? Tipo, não sei se pode falar o nome aqui? Pode, Ah, então tá. Do Big Brother, nunca tive. Nunca tive vontade. nem acho- da Fazenda. nem da Fazenda. Mas a Fazenda a pessoa tem que ser conhecida, não tem? Tem que ser, mas você já é conhecida. Ah, não, mas não no nível deles lá, né? Então. Ah, mas Aparece uns... lá também que não sei. Que você fala, quem é essa pessoa, né? Ah, é filho do A gente sobrinho de não sei teve, quem. Alguns programas atrás, participação do Periquito. Aham. E ele falou, né? Que o último Big Brother não teve nenhum palhaço, nenhum gordo e nenhum... Aí ele falou mais alguma outra coisa lá. Que não Cara, teve nenhum dos depois. três. Ele falou assim, não teve nenhum dos três. É a chance. Aí Boninho, ele falou ainda. Né? Não, aí a gente tentou subir. Me nota, Boninho. Boninho chama o gordinho, que é o Periquito. Eu falei isso agora, se as pessoas cortarem esse trecho, vão achar que eu quero entrar no Big Brother. Eliandra disse que não quer entrar no Big Brother, porém, me contrata Boninho, me nota Boninho. Isso é uma coisa interessante de se falar, né? Quando a gente faz recorte das coisas que... Né, hoje eu vejo muito isso. Então, a pessoa disse tal coisa, aí você olha, você vai ver o contexto todo, não tá acontecendo aquilo, né? Isso é uma das grandes coisas que eu aprendi no jornalismo, por exemplo. Essa questão da gente olhar uma coisa só e falar que o fato aconteceu por conta daquela única frase. Só que às vezes a pessoa tá parafraseando alguém, tá trazendo alguma outra coisa, né? Essas são umas coisas interessantes de jornalismo, por exemplo. Além Leandro. da parte de uma galera não entender a ironia, né? Exatamente. Porque aí você recorta só aquele trecho, não tem toda a ironia da história, não tem... Não tem o famoso contexto, né? Então você interpreta 1000 coisas a partir dali e geralmente nunca são legais, né? Mas assim, e acontece bastante também, falando no jornalismo, muitas matérias que aí você vê a manchete extremamente sensacionalista, você vai ler, não é... Essa é uma das coisas que eu meio que fugi do jornalismo. Por eu achar que envolve muito o outro. E eu prefiro, ficar um pouquinho aqui distante dessa coisa de através de uma frase, através de uma coisa tão densa, você dizer que a pessoa é aquilo. Talvez ela esteja dessa forma, mas não que ela é. Sim, com E aí isso pode arruinar a vida dela. Então eu meio que falei, não tô... Política então, sai correndo. Além daquela frase, né, existem sempre 3 verdades. A minha, a sua e a que realmente aconteceu. É muito difícil quando você vai elaborar um texto jornalístico. Eu vou colocar mais uma se então. E aqui as abster- pessoas querem entender. Aquelas querem compreender, Sim, com certeza. né? Aí, quando a pessoa vai noticiar alguma coisa, tem a carga dela naquilo lá. Então, às vezes, não é do jeito como parece ser, mas a pessoa acaba passando aquela carga emocional na informação. Nossa, isso aí para chegar ao ponto de você se abster para passar só Eu tinha professores que falavam assim, você nunca vai ser neutro 100%, porque vai ter a sua referência, vai ter o seu emocional, vai ter um pouco de você ali.
Vai ter a sua humanidade ali, por mais que você tente usar palavras mais neutras possíveis. E tinha professores que falavam que não, que sim, você consegue ser neutro. Então é uma discussão aí que acontece. Você tem que buscar sim a neutralidade, sim falar dados, fatos, pegar informações de onde, né, das fontes e tudo mais. Mas ainda assim, a escolha de usar uma palavra, de usar uma frase, de colocar algo em cima e alguma coisa mais embaixo, isso já é, querendo ou não, uma escolha. E uma escolha já está dizendo qual é a sua visão sobre aquilo. A própria escolha de fazer uma matéria, por exemplo, vamos pegar que acabou de cair um avião, onde estava um político importante, e acabou de acontecer um furacão. Só que você tem só um espaço para o jornal vai sair daqui a pouco. Né? Você tem mais um espaço aqui, hoje não tem mais isso, né? Isso vai mandando a coisa. Mas antes no espaço, você tem ou uma coisa ou outra. Se você escolher falar porque tinha um político importante lá, ou a quantidade de pessoas que morreram naquele furacão, já é uma escolha. Então você já vai estar partindo para um lado. Você já vai estar falando, a política é mais importante. Não, a morte das pessoas é mais importante. Aí tem tanto a parte da escolha, só tem um espaço, quanto a própria ideologia do jornal. Exatamente, trabalha, né? a ideologia do jornal, o que você pensa, né, como você vai lidar com a coisa toda. Então, querendo ou não, eu acredito que não tem uma neutralidade 100%. Somos humanos, não vai ter. E Eliandra terapeuta? Eliandra terapeuta. Bom, Eliandra terapeuta é isso aí. É isso aí. É isso aí. O autoconhecimento, na verdade, assim, eu me considero hoje muito realizada nessa profissão também, por conta dessa carga toda que eu contei aqui pra vocês, né? De todo esse estudo, enfim, das experiências que tive, porque ficou muito mais aberto pra mim, vamos dizer assim, compreender o outro, né? Porque não pelas minhas experiências, não, mas eu falo por exemplo, como eu falei pra você, o jornalismo foi uma divisão de águas. Eu vim do interior, com uma visão de mundo, chego lá, outras coisas, problemas sociais, coisas que, assim, na cidade que nossa, tem nossos problemas sociais, mas quando você vai olhar para outros problemas de outros lugares, você fala, opa, tem outras coisas rolando. Então, isso, querendo ou não, isso forneceu respaldo para eu poder levar na minha profissão como terapeuta. Então, a terapia veio num momento difícil da minha vida, né? Que eu tava com muita carga emocional e eu comecei a me atualizar sobre o assunto. E como eu falei pra vocês, as pessoas chegavam em mim e quando eu via, eu começava a ajudar elas. Eu falei, tá na hora de eu então... Eu já tinha as formações, já tinha os certificados das formações, mas ainda tinha um pouco de medo de ir a fundo com isso. E aí comecei, e não parei mais. Então, eu vejo hoje o autoconhecimento como uma forma da gente resgatar o nosso poder, de poder encontrar visões de mundo que faça com que a gente consiga lidar com as dificuldades, porque elas existem, elas vão existir, faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução. Então, como que eu vou lidar com as dificuldades, né? Quando vier um luto, quando vier uma perca, quando vier uma transição de carreira, quando vier dificuldades na família, financeiras, como que eu vou lidar com isso? Então, eu vejo que quanto mais autoconhecimento a gente tem, ou seja, quanto mais a gente olha pra gente, mais respaldo a gente tem pra poder seguir a vida. Não é que ela vai virar um mar de rosas, porque isso não vai acontecer. Mas a gente vai ter uma inteligência emocional um pouco maior para lidar com isso. Muito bem. E quem procura terapia, você como terapeuta hoje, é nessa linha. É nessa linha. É nessa linha, sempre falo. A gente pode melhorar esse aspecto? Claro, a gente pode. Eu vou te dar... É como se eu desse pra pessoa uma forma, uma visão. O que ela vai fazer com isso vai depender dela. Porque não dá pra carregar as pessoas nas costas e falar assim, não, pode deixar que eu é que vou fazer você passar por isso aqui. Não, né? Eu vou dar várias possibilidades, visões pra ela. Ela falou, pô, essa visão que você me deu, eu vou comprar ela pra mim porque ela vai me favorecer. Pronto. Não existe uma única forma de viver a vida. Existem várias formas. Tem pessoas, eu já recebi muitas críticas. Muitas. Eu falei de coisas legais, interessantes aqui, mas eu recebi muitas críticas já. Mesmo de que meu conteúdo era fraco, o que mais? Várias críticas, né? De que eu não devia estar falando aquilo, porque pode mexer com a cabeça das pessoas. Então, pra mim hoje, o que eu entendo? Tudo mexe com a cabeça das pessoas. Sim.
né? Que a gente tem, sim, que saber o que vai falar, obviamente. Tem que respeitar o espaço da outra pessoa. E quando eu olho para aquilo que eu escrevi, eu estava respeitando. Mas talvez a pessoa tenha se sentido afetada de alguma forma porque não quer olhar para aquilo. Talvez, só um talvez. Então, querendo ou não, tem crítica assim nessa área, porque existem várias formas de encarar a vida, várias formas de visão de mundo para você lidar com a vida, e não tem uma só. Então, eu vou seguir. Se um dia eu entender que isso que eu tô fazendo não faz mais sentido, bora pra outra coisa. Então, não vou ficar amarrada a alguma coisa por eu achar que tem que ser assim. Porque eu sempre falei isso pra mim mesma. Desde muito nova. Quando algo chega num ponto em que não tem crescimento, eu vou embora. Não tem mais por que ficar, não tem mais crescimento, não tem mais evolução, né? Então, eu tô aprendendo a viver, vou continuar aprendendo até o dia que for embora desse planeta Você aqui. não se dá bem com o comodismo. Não. A zona de conforto. Não, vocês puderam ver, né? A pessoa fez jornalismo, fez artes cênicas, fez... Agora é terapeuta também, E qual que é né? a Trabalha próxima? com... Ah, não, chega. Agora eu vou só incrementando a coisa, eu vou só aperfeiçoando tudo isso daí. Aí daqui 3 anos aparece. Advogada. Daqui 3 anos dá. Daqui Vou me 5 formando em Direito. Viu? E fala um pouquinho sobre a Eliandra família. Eliandra, filha... Agora é a hora que eu choro, então. Pode ser. nós estamos tentando. Vamos ver se até o final vai dar certo. Até você chora. Quem são seus pais? Tá, Você meus tem irmão, pais você falou que tem uma tenho. irmã mais velha. É Tenho. interessante você falar eu choro. O Adolfo chorou nos 2 primeiros programas nossos. Chorei. Chorou. Mas eu tava observando aqui, ele fica emocionado fácil. Ele fica. Ele sim, fica. sim, eu sou muito emotivo. Ele não Fica a chorou. lagriminha assim, pairando Não aqui no olhinho. chorou de escorrer, mas voz fica engasgada. É bem isso mesmo. É que nem você falou, a gente às vezes lembra de coisas que mexem mesmo com a gente. Eu sou muito assim. Então, mas eu sei me segurar, sei me conter. Assim. Eu, por exemplo, não sei se vocês podem até observar que quando eu vou começar a chorar, eu faço uma piada. Que é já pra... Já ajuda, É uma já fuga, ajuda. é uma fuga minha ali. Mas é que as piadas do Adolfo são ruins. Não, mas é mesmo que a minha... As piadas não são ruins. As piadas não são ruins. O problema é só que as pessoas interpretam ela de forma diferente. Ah. Ao invés de rir, elas choram, entendeu? Bom, Eliandro família, vamos lá. Meu pai chama Eliandro Marcolino, minha mãe chama Nadir Cão Marcolino. Eles são casados. Eles sempre me apoiaram em tudo. Meus pais são pessoas incríveis. Não teria outra palavra para dizer para eles além de maravilhosos mesmo. Com todos os defeitos que eles têm, né? Que, enfim, que a nossa relação também tenha de pai e filho, né? Mas Você mora com eles ainda? eu moro. Eu moro e não moro. Mais ou menos assim. Eu morei muito tempo em São Paulo, né? E aí quando eu voltei e fiquei aqui com eles um tempo. Depois eu fui morar sozinha. Agora eu voltei lá pra ficar com eles. E fico nessa. Porque assim, na frente da casa onde eles moram, tem uma outra casa. E como eu atendo online e eu preciso de um pouco mais de espaço e tudo mais, eu fico ali. Então eu moro e não moro. Entendeu? É assim. Vai almoçar e jantar na casa É isso! Eu pego isso, mais é ou menos isso. Ai, não. Por que você não para de ir? Não, porque eu sinto saudade. Saudade, com certeza. É a comida mesmo. Enfim. E eles são maravilhosos. Eu tenho uma irmã mais velha, que é a Camila. Depois eu tenho o Mas Vitor. ela é normal. Mas ela é normal. Ela é normal. Ela é uma pessoa normal. Ela é normal. Os três são. Eu sou a mais, né? Mais diferentona. Tem a Camila, depois tem o Vitor, depois tem a Carol. Tá vendo? Todas elas podiam ter sido, né? A Eliandra. A Camila chama Camila Eliandra. Né? Mas eu podia ter sido só a Eliandra. Mas não, é pior. Eu falo isso porque, pro meu meio, muitas pessoas tentaram mudar meu nome. Muitas. Minhas agências tentaram mudar o nome. Verdade? Não todas, tá? Não todas. Mas por Algumas quê? respeitaram. Porque pra ser um nome diferente, nome difícil, tem que ser mais fácil, tipo... Mas você quer mais esquisito, mais difícil, mais esquisito que Tony Ramos? Ou o nome dele não é Tony Ramos? Eu não sei, acho que não é, né? Não é? O Antônio Fagundes também não é Antônio Fagundes? Eu acho que também não é. Nossa, eu tô Como todo... que é o... Chitãozinho? Ah, não, Chitãozinho Chororó não é mesmo, é José e... Um Nossa. é Durval. Durval. Não, acho que é o Zezé de Camargo. Não, Durval e José e Durval. Não, mas acho que é o Zezé de Camargo que tem os nomes. Não, José de Camargo é... Eu não faço ideia. Nossa, Mas assim, ó, vamos perguntar pra eles no programa que eles... Eles vão estar aqui. que eles falam, Com exatamente. vocês, nos Chororó, no próximo programa.
Então, aí tinha essa coisa do nome, né? Queria que mudar de qualquer jeito, colocar Leandra, porque tem a Leandra Leal, por exemplo, que aí o pessoal aceitou, né? A sociedade aceitou o nome dela. Queriam colocar Liz, Lia, qualquer coisa que desse a entender que era o meu nome. Mas eu nunca quis, porque... vocês que lutem, sabe? O problema é de vocês. Vocês acham que meu nome é complicado, ou que ele é muito grande. Então, eu nunca quis isso. Já pensei, sim, numa época até me falaram assim, por que você não assina agora com um nome artístico? Tá bom. Não consegui. Mas assim, pensei seriamente naquilo, mas não fazia sentido pra mim. Bom, voltando à minha família, então, eu tenho um sobrinho, tenho 3 sobrinhos, na verdade, mas lembrei agora do Lorenzo, porque ele mora lá com a gente, né, então ele é uma graça, tem ele. Tem os meninos, que é da minha irmã, que é o João e o Tavinho, que tá um tavião, né, porque já tá enorme. A nossa diferença é pouca, eu tinha 5 anos, eu já era tia. Nossa. Então, a nossa diferença é pouco. Tanto que eles me chamam de tia, eles me chamam pra zoar. Mas sai pra balada junto. É mais ou menos isso, entendeu? O João acho que tem 22 e o Tavinho tem 17, alguma coisa assim. E o Lorenzo vai fazer agora 5. Então, essa é a minha família. E tô formando uma nova agora, né? Com a minha, que eu sou noiva agora, com o Vitor. Que era dele que a gente tava falando aqui, sim, né? Sim. Amor, desculpa falar dos ex. Ele deve ser ciumento, Vitor. Ele tem jeito de ser meio ciumento. Ele não é. Não, ele não é. Mas ele é atencioso, assim. Ele fica prestando atenção na coisa. Mas ele não é ciumento, não. Mas é um eu sou mais. menino muito bom, viu? Conheço ele desde ele menino mesmo. Conheço ele desde de molecão. Foi meu aluno de natação. Vamos então fazer um monte de perguntas pra você, uma atrás da outra. Pra responder rápido? Você tem que responder o mais rápido que você puder, brincadeira. Esse é o roteirinho? Na verdade, esse roteirinho aqui eu colei na internet, tá? Desde o primeiro programa eu pensei em começar a bolar eu mesmo as próprias perguntas, mas eu achei interessante porque é uma coisa tão tipo assim, Xuxa, quem é seu pai, sua mãe? Tá. Ele escreveu no Google, enquete capricho. Mais ou menos isso, E então assim, aí você responde tudo que eu perguntar, se você responde, não adianta passar porque eu não vou repassar, na verdade eu repasso toda vez e você não pode repassar de volta e tem que responder, tá? Tá, acho que eu entendi, vambora. Entendeu, né? Deixa eu vou explicar pra vocês, não. A próxima vez a gente faz um vídeo antes explicando. Isso, manda pra mim por WhatsApp. Vamos lá então. O que você faz nas horas vagas? Nada. Não tem horas vagas? Tipo isso. 48 profissão diferente. Não tem como, né? Não, eu leio. Leio, assisto série, ouço música, escrevo alguma coisa. Mas isso é horas vagas ou é estudo? Essa sou eu, não conseguindo ficar quieta. Tenho problemas com descanso. Você canta também? Não. Então tá bom. Característica que você mais gosta em você? Você é atriz, você viu que ela fez... Não, Ai, não sei. Característica que eu mais gosto de mim, tá, pera. Tô esperando. 5, 4... Empatia. Um defeito. Grossa, às vezes. Bom. O que você não suporta nos outros? Nossa. São tantas coisas que eu não suporto essas pessoas. Atitude injusta. Atitude injusta. Tudo bem. Um medo. Tubarão. Tubarão? Morro. Aqui em Lençóis. Você tá falando sério? Aqui em Lençóis. No Rio Lençóis não tem tubarão, menina? Mas eu não entro no Rio Lençóis por medo de tubarão, tá? Vai que tenha. Vai que tem, sei lá, subiu o rio, foi parar aqui. Saiu do mar e subiu aqui. Muito bom, muito Tubarão, bom. verdade. Eu não entrei nem na piscina sozinha com medo de tubarão. Você tem medo de tubarão? Você tá falando isso? Não, para, corta. Você tá falando sério? Muito sério. Ai. Muito, mas é um medo assim. Eu vou falar pra você, eu tenho medo da boneca da Xuxa. É sério. Esses dias eu tava assistindo tava passando uma reportagem, aí falaram de alguma coisa de tubarão. Eu já desligo. Não quero saber. Tubarão foi encontrado. Não quero saber. Não quero. Eu sou alienada em relação a isso. Tem alguém da produção que tem medo de rato. Mas eu também tenho. Morro de medo de rato. Você tá Não louco? tenho. Rato barato, morro de Não medo. tenho medo nada disso. Nada Você é disso. doido. Agora, O tubarão. tubarão eu enfrento agora uma baratinha daquele Você tamanho. enfrenta o tubarão. O tubarão eu enfrento. Tubarão branco. Se ele vier de frente comigo... Você arranca o dente dele na mão, né? Não, na verdade ele arranca minha mão do dele. Então. Um monte de medo. Uma lembrança de... Eu tenho certeza que ela vai fazer uma live no Insta dela depois dando risada de nós. Eles acreditaram que era medo de tubarão. Gente, juro. Quem vai assistir e me conhece sabe que eu morro de medo. Uma lembrança de infância.
Medo de tubarão. Quando eu entrei no mar, eu vi tubarão. Uma lembrança de infância. Eu na minha casa fazendo minhas pecinhas, meus teatrinhos. Legal. Uma mania. Todo mundo quieto. Você Eu viu? tenho Um uma. silêncio para nós. Não, acho que não é uma mania, mas é uma coisa meio doida, assim. Do nada, tipo, eu dou um berro. Tipo, do nada, assim. Tipo, alguém tá falando alguma coisa, eu faço com alguém, assim, só pra dar um sustinho. Mas é uma mania. É uma coisa que eu faço. Uma viagem inesquecível. Não, eu acho que é essa última que eu fiz pra Jericoacoara, que eu fiquei noiva. Que ele me pediu lá na Pedra Furada. Essa. Legal. Não, eu sou fofa, tá vendo? Tá vendo? Mesmo às vezes eu dando uns berros do nada. Um homem bonito. Peraí. Você aceita casar comigo? Não, Gente, ele falava assim, ele me abraçava, eu não conseguia responder, como eu comecei a chorar, né? Ele falou assim, Leandra, responde, tá gravando, né? Ele me abraçando, Não, sim, é que eu não tava conseguindo falar, né? Responde, menina. Um homem bonito. Meu noivo? Ah, não é tão bonito também, não, assim. Ele é lindo. Não é nada. Não acho. Não preciso conhecer ainda. Você não conhece. Uma mulher bonita. Minha mãe. Um livro de cabeceira. Nossa, é que eu gosto tanto de tantos livros. O Morro dos Ventos Uivantes. Quem? O Morro dos Ventos Uivantes. O Morro dos Ventos Uivantes. Tem um filme também. Tem música também. Tem música, né? Tudo bem. Uma canção pra sua vida. O Morro dos Ventos, ela acabou de falar. E tem a música, né? Que também, né? Uma música. Música que você escuta e fala assim, nossa, é a música da minha vida. Nossa, eu vou ser bem boba. Mas eu sou apaixonada pela banda Coldplay, então acho que Paradise. Paradise. Sou péssima em... Fazer unha. Eu também. Eu também. Eu tenho que ir na manicure, porque não rola. Sou boa em... Criar. Vai mais, gostei. Gostou? Gostei. Descreva a Eliandra em 10 segundos. É uma menina que sonha muito, às vezes até demais, mas é isso que me motiva a continuar vivendo. Muito bem, muito bem. Muito bem. Deu 2 horas já? Deu 8 horas e 42 minutos. Nossa, porque ela Nossa, mas passou tão rápido. Dorfo. Deixa suas redes sociais, como o pessoal te acha. Tá, no Instagram é Licaon M. Licaon, vou soletrar. Licaonm. No Facebook, Eliandra Cal Marcolino, também, pode me encontrar assim. Eu tenho 2 páginas, na verdade, a profissional e a pessoal, mas uso mais a pessoal do que a profissional, porque a profissional tá linkada com o Instagram, então vai direto pra lá. Não uso muito, mas isso é dessa forma. Meu canal no YouTube também, pelo meu nome, Eliandra Cal Marcolino, que lá tem os vídeos que eu falei aqui, né? As peças, tem o curta também que eu falei pra vocês. Tem também meus vídeos de autoconhecimento. E eu acho que é só. Só isso. Minhas redes sociais são essas. Toda terça-feira eu faço live agora, né? Faz 3 semanas que comecei. Toda terça-feira, às 8 horas, no meu Instagram e no YouTube também. Sobre autoconhecimento, Quem assiste minhas lives sabe que eu tô sempre falando coisas pessoais, colocando coisas relacionadas a, por exemplo, no teatro, eu sempre faço isso, ou, por exemplo, no jornalismo, sempre trazendo coisas de todas as áreas que eu me profissionalizei. Então é isso. E quem quiser te contratar para fazer um longa na Netflix? Meu e-mail, né, que é li_kaon@hotmail.com. Acho que é por aí. Sensacional. Muito bem, muito bem. Dorfo? Li, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente já tinha marcado, eu já pedi 1000 desculpas. Imagina, não tem problema nenhum. E foi muito gostoso esse papo, essa conversa. Eu é que agradeço a oportunidade de poder falar. Foi muito prazeroso mesmo, porque lembrei de coisas aqui que às vezes ficam adormecidas, mas que são importantes para aqueles sonhos que eu falei para vocês terem força para continuar. Então, me lembrei de coisas aqui que eu falei, olha que interessante essa ideia aqui que eu tive. Então, agradeço mesmo a oportunidade. O projeto de vocês é muito maravilhoso. Continuem com ele, apesar das dificuldades que aparecem de vez em quando. De vez em quando, não. Toda final de semana. Faz parte da vida, mas continuem, porque isso abre a cabeça. As dificuldades nos mostram formas de passar por cima
E também nos trazem pessoas maravilhosas. Por Parceiros, né? exemplo, o Fabinho lança. Obrigada pela casa, inclusive. Obrigado pela casa. Não vou agradecer o Fabinho. Ana, Ah, tá, obrigado. Ah, é a Ana. A Ana recebeu a gente melhor aqui. Isso é verdade. Mas assim, Nossa, um defeito, minha risada, eu não sei rir. Você não sabe rir? Não sei Eu rir. também não, cara. Ai! Olha que risada. A minha parece uma hiena engasgada. Parece uma coisa assim. tem uma atriz que ria coisa pelo nariz. Uma vez eu fui fazer uma bruxa e eu tinha que dar aquela risada malvada. Nossa, foi muito difícil eu conseguir. E aí, quem fazia era uma atriz Então, dá atrás. risada malvada pra gente ver como Eu não que- consigo. Ai, então horrível. Você consegue. Você é atriz, por favor. Eu não sei. Qualquer pessoa faz muito melhor Você que era eu. dublada? Eu era dublada. A minha amiga que fazia. Ela fazia a princesa, fazia a bruxa. E ela era A princesa, princesa mas que dava risada. que dava bruxa. risada. Até eu começar a aprender, né? Porque acabou com o fazia. sonho de várias crianças agora. Tem um vídeo que eu fiz muito. Nossa, faz muito tempo isso com uma amiga minha. Que a gente brincava de. Chama Jornal dos Coelhos, vai vendo. E a gente brincava. Tinha uma coisa que a gente fez uma brincadeira e tinha que dar uma risada malvada. A minha mãe tava escondida atrás do balcão, agachada, e é ela quem ri. Vai vendo como meus pais sempre entraram nas minhas loucuras, né? Então é ela quem ri, porque eu não conseguia rir. Não sei, eu não sei. Vocês viram? Eu não sei fazer essa risada malvada, porque minha risada é meio. Sabe? Uma coisa meio louca. Não tem muito uma risada definida. Olha lá, tá vendo? Uma coisa meio esquisita. Muito bem. Rodolfo. Muito obrigada por tudo. Imagina. Muito obrigada mesmo. Vocês também que estão aqui atrás. Muito obrigada às pessoas que Vocês assistiram a que estão gente. atrás, não, é só dois. Né? Não, mas É que deixa, você falou vocês. Não é seis, não, deixa é as dois. pessoas só. acharem que tem uma plateia, Ah, tá, alguma os- coisa os assim. cameraman, né? Isso, é. Os cameramen segurando as câmeras assim, ó. Isso, né? O pessoal da iluminação e tudo mais. Ó, a técnica, o Na som. técnica só. Já fomos criticados por não ter técnico de som. Por quê? Porque o cara que arruma o som arruma muito errado esse Arruma som, muito cara. ruim. É muito ruim pra arrumar o som. É você. Nossa. E eu manjo de som que eu falo um negócio pra você. Shhh. Não, você tá me zoando. Não, eu tô falando sério. Ah, tá. Você manja mesmo de som. Manjo nada. Não. Ah, tá. Nada. Nada. No show, ele quer chegar, cantar e ir embora. Não é, Sandrão? Li, obrigado de coração. E quem vai entrevistar vocês? Algum dia? A gente Eu falei que eu falava muito, a gente tá porque é pensando difícil de ir nisso. embora. A gente tá pensando nisso. Tá bom. Mas já... A gente já aceitou seu convite. É, Pode ser você. eu deixei Pode com... ser você, Ficou- pode ser Cri, você. cri, Pode cri. ser você. Tá bom, então tá bom. Tô me convidando. Tá Na combinado. verdade, eu tô... Na verdade, o Rodolfo tá querendo trocar o parceiro dele. Não sei se você percebeu ainda isso. Na, Viu? Ele tá A gente conversa por WhatsApp depois. Ele tá querendo trocar o parceiro na dele. verdade, pro próximo mês eu vou estar analisando a renovação de contrato do Adolfo. Entendi. Entendeu? Eu vou mandar meu currículo depois. É que ele acha que eu faço umas perguntas nada a ver, cara. Mas não é. Não acho, Eu não. faço o que o coração manda, entendeu? Isso Aponta que pra importa. cima que eu vou pôr o card do caminhão pipa. Depois a gente conversa. Pronto. Não, mas ó, não é, cara. Não tem como. Não, mas eu achei O cara boas foi falar do perguntas de caminhão vocês pipa. dois. O cara foi falando do caminhão pipa. Eu só perguntei se era aquele que soltava assim, ó. Você acha que tem alguma coisa? Você acha que tem que mal tem nisso? Você feliz, é Eu isso sou que importa. espontâneo, exatamente. Criativo. Veio da cabeça que veio. O Sandrão que fala de vez em quando no show. De onde você tirou isso? Porque é umas coisas que não tem nada a ver. Nada a ver. Eu sorto no meio do Na show. verdade. Mas isso que às vezes faz as pessoas se conectarem com você. Mas é. Então, mas na verdade, quando a gente termina a gravação, eu chego em casa e eu agradeço a Deus pelo Adolfo não ter vindo de Pikachu. Porque acontece às vezes. Porque ele já veio de Pikachu, Ele ele, não- veio de... Ele deu uma boa ideia. Como que é o nome disso Essa mesmo? aqui, ó, é o Mestre dos Magos. Mestre dos esse Magos. rapaz eu não lembro o nome dele. Esse aqui é o Yoda e esse aqui é do Goku, né? Não sei. É do Goku. Eu só sabia Mestre dos Magos e o Oda só. É, os dois que eu conheço porque eu sou velho, então, velho. Consegue enxergar aí, Sandrão? Vão me criticar. É o Kami. Vão me criticar, mas aquele lá eu acho que é o mestre do Shiryu. Shiryu, tá vendo? Então, assim. Mas na verdade é que a gente fez uma live esse tempo atrás com a banda que eu toco, que é os 40 anos, a gente fez uma live com o Cook Sanches, que foi produtor do Gugu, do Dominó, tudo. E eu fui vestido de Pikachu. O que tem? Então. Só que ficou um Pikachu, bem Pikachu mesmo, sabe? Bem Chu mesmo. Vem, tchu. Bem Chu. Esse é só pros entendedores. Ficou um Pikachu bem Snorlax, sabe?
Não sei. Não sei também que é. Pokémon. Não peguei referência. É um Pokémon gigante. Ah, Gordo. tá. É isso que ele quis dizer. Não peguei referência. Bullying. Depois você coloca aqui. Você tá entendendo bullying, né? Que eu sofro nesse programa. Eu tô vendo. Por isso que deixa que eu entre no seu lugar, né? Se você não tá aguentando, Você deixa comigo aqui. faz terapia com ela que ela te faz desistir. Né? Já vai com as intenções. Não. Então tá bom. Leandro, a gente gostaria muito mesmo de agradecer você por essa oportunidade, falar um pouquinho, passar um pouquinho da sua história. Como eu te disse no começo, a gente ia fazer uma conversa de bar mesmo, uma conversa descontraída, pra gente poder conhecer um pouquinho, passar um pouquinho da sua história, da sua história de vida, saber que uma lençoense foi lá em São Paulo, atua como atriz, hoje faz terapia, entre outras coisas. E pra gente é muito importante trazer essa história de pessoas que fazem a diferença dentro de Lençóis Paulista. E você é uma dessas pessoas que realmente muito. faz a diferença. Muito obrigada. Quando a gente começou com toda essa história do podcast, a gente queria conversar realmente com pessoas que inspirassem. E pega uma... Não que você seja velha, mas pega uma menina que está começando agora num teatro em Lençóis que acha que pode ficar só ali. Não, gente, tem ali... Tem outras possibilidades, né? Eu dou um exemplo da Mariana Almeida, que falou muito. Um beijo pra essa mesmo, gata maravilhosa. De você. Ela te vê como um grande exemplo para ela. E a gente sabe, a Mariana é uma menina nova, tá começando agora. Sim. Menina muito, assim, de um coração maravilhoso. E ela tem você como grande musa inspiradora dela. Eu acho que é gostoso saber isso, né? E a gente tem uma troca muito, muito interessante mesmo, porque ela sempre tá perguntando pra mim qual caminho ir, o que fazer. Então, como amiga ali, eu vou orientando e vou ajudando. Sabendo que ela tem o caminho dela, que ela vai trilhar e vai brilhar a luz que ela tem pra brilhar, né? Mas é isso, eu sinto que é muito importante isso que vocês estão fazendo, para que quem tá assistindo, quem tem dúvidas, tem dificuldades, e sentir que alguma coisa que eu falei fez sentido, ótimo. Se a gente puder ajudar uma pessoa que seja um pouquinho ali, já fizemos uma diferença, a gente sente paz, né, de ter feito isso. Com certeza. Dorfo? Redes sociais? Redes sociais, @DorfoCast no Instagram, @DorfoCast no Facebook, @DorfoCast no YouTube, @DorfoCast no Spotify. Facinho. Sim. Só Dorfocast. É Dorfu, viu? Porque outro dia eu passei, um cara falou assim, viu, mas não achei o Dorfo. Eu falei, mas não é Dorfo, filho, é Dorfu. Fudido. Tá. Então é DorfoCast. DorfoCast. Isso. @DorfoCast em todas as redes sociais. É isso aí. Dorfo? Obrigadão mais uma vez. Um beijo. Leandra? Um beijo, gente. Obrigada pela oportunidade. E vambora. Daqui 10 anos a gente volta pra ver o que aconteceu com a minha Não, vida. porque 10 anos, para. Pra ver o que aconteceu nesse meio tempo. Você vai vir aqui apresentar o DorfoCast? Já tá feito o convite. Porque daqui 10 anos a gente tem a doutora em Sei lá. ortopedia. Né? Vai ser uma coisa assim. Fez medicina de alguma coisa. Fechou? Fechou. Galerinha, então, mais um DorfoCast acabando, tá? Hoje tivemos a presença da Eliandra. E é isso aí. Segue a gente nas nossas redes sociais. E, como sempre, hoje eu não comecei com o DorfoCast. Se caiu na área é pênalti. Eliandra caiu na área Gol? Sei lá. É o quê? Ela entende muito de futebol. Gente, valeu. Obrigado. Mais um DorfoCast pra vocês. O que era? É pênalti. Ah, Ou não, pênalti. depende se o VAR analisar direitinho. Pode ser que não seja. Pode ser gol? Pode. Não. Não pode? Não, se Tem caiu que na ser- área, é gol, tem que ser- tem que ser se no caiu gol? na área é falta, é pênalti, ou não, tudo menos isso. Mas o gol não tá dentro da... o gol não tá dentro da área, né? O gol tá dentro da área. Mas o gol Já cortou isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, Tá da cortou, hora. Tá tudo gravando. Falar, pelo amor Valeu, de Deus. pessoal. Obrigado mais uma vez.